Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Ivo, eu sou professor e sócio da Dito CRM e esse é o nosso podcast, o Customer Experts. A ideia aqui é a gente debater os principais temas, aqueles que são mais relevantes para o varejo, com o objetivo de trazer insights práticos que vão otimizar sua rotina e te ajudar a colocar o consumidor no centro das estratégias. E para isso, a gente sempre traz aqui para a nossa mesa grandes líderes com muita bagagem acumulada justamente para elevar o nível da conversa e gerar ideias inovadoras. E sem mais delongas, hoje, para conversar comigo, eu convidei um amigo, um cara que eu sou um grande fã, admiro muito o trabalho dele, que é o Douglas Losaco, diretor executivo de canais digitais, tecnologia, CRM e dados na Santa Lola. Douglas, obrigado por ter aceitado o nosso convite, meu caro. Seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar. Eu que agradeço, cara. Uma satisfação enorme estar aqui em algo tão relevante para o nosso mercado, né? E principalmente com você na mesa aqui para ter uma troca de alto nível mesmo. Para me apresentar, eu gosto de falar que eu venho de família varejista, né? Então eu sempre começo contando minha história assim porque isso faz todo sentido quando você olha de trás para frente onde eu tô agora, né? Porque acho que o varejo é um negócio que quando pica não sai mais, né? Então sou criado dentro de loja, meu pai ele sempre foi gerente de loja, depois teve o negócio dele. Em determinado momento eu me formei e fui pro mercado, e aí quando eu decidi empreender, eu pensei em ter loja também, né? Então entrei na sociedade com ele lá, a gente chegou a ter uma operação com 3 lojas lá de material esportivo, lojas de bairro, né? Lá na Zona Leste de São Paulo, e ali você vivencia o balcão, né? Você vivencia o que é o varejo de fato. Depois eu fundei uma startup chamada Vestir, que era uma startup de varejo online, né? Em que a gente permitia que as pessoas criassem as suas coleções de roupa e vendessem sem ter uma produção prévia, né? Então era um on-demand, que a gente chama, né? Esse negócio escalou bem, mas era um negócio de caixa intensivo na época, a gente precisava de investidores. Nessa busca, a gente encontrou o Grupo Malvi, que acabou comprando a operação, nos absorvendo lá. E aí, de fato, eu passei de ser empreendedor na Vestir ali durante 5, 6 anos para ser um executivo ali no Grupo Malvi, um grande grupo de varejo também, que tem indústria. Então, pude vivenciar outras experiências ali relacionadas à inovação e transformação digital e tecnologia dentro de um negócio extremamente tradicional, onde eu fiquei nos últimos 6 anos, tocando algumas marcas digitais lá, né, podendo influenciar positivamente o negócio. E no último ano eu tô na cadeira da Santa Lola, decidi fazer essa transição e esse movimento. Então acho que dá pra gente trocar bastante ideia sobre o que é a transformação digital, o que é tecnologia no varejo aí. Perfeito, cara. Eu vou já pegar por esse gancho, né? Você que teve toda essa vivência, né, de negócio tradicional para depois negócios mais digitais. O que você acha que é, de fato, a transformação digital no varejo? Muita gente acha que é adesão a novas tecnologias, né? Tem gente que pensa que é levar a marca para um ambiente virtual, né? Colocar a marca na internet, mas a gente sabe que o conceito e a proposta, né, são muito mais amplos do que isso. Então, para aquecer o debate aqui, cara, conta um pouco para a gente, numa visão muito mais ampla, assim, o que você acha que é, de fato, essa transformação digital no varejo? Cara, é legal pegar a palavra, né? Porque transformação é mudança, né? Você só transforma o que precisa ser transformado, né? E quando você fala de negócios tradicionais, a resistência é muito grande à mudança. Não só no tema digital, mas em vários outros temas, né, de transformação de negócio. E aí, muitas vezes, a expectativa é muito grande com relação à transformação e tem que ser muito rápido, né? Acha que você vai criar um negócio diferente, um modelo de negócio, um canal novo, uma geração de eficiência via tecnologia e que vai dar resultado no primeiro, no segundo, no terceiro mês, né? Então, é por isso que eu gosto de dizer que em negócios tradicionais, e não é só em negócio que tem indústria não, porque na Santa Lola também é assim, né? Você precisa traçar alguns horizontes de transformação e gerar alguns convencimentos de curto prazo, né? Então, para mim, é muito importante você
endereçar o que precisa ser mudado e como é que você entrega pequenas vitórias ao longo desse caminho para o grande plano conseguir ser executado. Você vai ganhando terreno ali, ganhando a confiança das pessoas, as resistências vão diminuindo. Então, isso é muito importante. E como é que faz isso, né? Na minha visão, no varejo. Varejo é, por definição, um negócio de eficiência operacional, né, cara? Então, se você começar transformação tentando sempre surfar a última onda de tecnologia, então agora eu vou colocar inteligência artificial. O ano passado eu ia colocar metaverso na conversa aqui, né? O ano retrasado, né? Cara, vai nascer morto, assim, essa é a realidade. Então, o que você ataca em eficiência operacional? Primeiro, transforma isso, gera pequenos ganhos para ir ganhando terreno e ganhando a confiança dos stakeholders, a confiança dos acionistas, das pessoas que estão ali na operação. E só consegue fazer isso, que é muito importante também dizer, a partir das pessoas, né? Se você não considerar o principal fator dessa equação, que são as pessoas que de fato vão ser impactadas e vão conduzir a transformação no processo, não tem transformação, assim. Você vai trazer consultoria, vai contratar ferramenta, vai trazer modelo de negócio, e aí as pessoas vão fazer como elas sempre fizeram antes. Vai voltar para o que era antes. Então, para mim, transformação digital é mudança, e mudança a partir de pessoas. Mudança de mindset. É óbvio que nós vamos discutir mais aqui, né? Que isso tem que partir da liderança, tem que partir de uma construção de propósito, de objetivos claros, né? Para as pessoas estarem compradas e bem comunicadas, mas se não considerar as pessoas na transformação, não adianta falar de metaverso e AI, né? Principalmente no varejo, onde, como você falou, né, as pessoas tendem a ter um comportamento, né, um pensamento um pouco mais tradicional, né? Ou seja, nem sempre são early adopters, né, de digitalização e de tecnologia. E eu queria pegar esse gancho, né? Porque o que a gente vê, geralmente, é a transformação digital partindo dessa camada, né, média dentro das empresas, né? Geralmente uma pessoa que entrou ali para ocupar um cargo, né, de CDO, de head de, né, alguma coisa relacionada à inovação. E tem todo o desafio de, como você trouxe bem, trazer quem é de cima, porque nem sempre quem é de cima tem esse mindset mais digital, mas também trazer quem está na frente de loja, por exemplo, para participar desse processo. Mas primeiro vamos olhar ali para cima, cara. Qual que é o desafio? Quais são, né, os pontos ali que você acha importantes para ser construído um projeto de longo prazo, porque a gente sabe que digital não é nada de curto prazo, com quem está, né, encabeçando as empresas? Como é que a gente traz essas pessoas para dentro do jogo? Cara, é importante frisar isso, assim, não tem transformação sem um objetivo de longo prazo. Acho que não tem nada, mas quando você fala em transformação e quando envolve tecnologia, envolve investimentos pesados. A gente sabe que o quanto é caro você manter uma infraestrutura de tecnologia hoje, então por isso que precisa ser algo extremamente alinhado com os objetivos estratégicos da companhia no médio e longo prazo. Não adianta um guerreiro solitário da média gestão querer emplacar projetos de inovação e disrupções ali se ele não tiver alinhado com a estratégia de médio e longo prazo da companhia como um todo. E aí, quando a gente fala de varejo, pô, você viveu isso. O varejo físico ia morrer, né? Antes da pandemia, né? Aí depois ele morreu na pandemia e aí depois ele renasceu, ele voltou a ser o que era antes, até com mais força. E a gente entende hoje dessa integração entre o físico e o digital que é indissociável, mas a gente não consegue mais separar. Acho que a cabeça dos stakeholders foi se acostumando a isso e foi entendendo esse movimento, né? O varejo que hoje acha que vai ser só digital, né? Pure player de ser só digital, acho que tem espaço para alguns, mas não vai ter espaço para todo mundo no online, assim. A competição é sanguinária. Então, o acionista entender, e falando muito das minhas experiências prévias, né? Trazendo aqui um pouco do que a gente teve lá na Malve, trazendo que é um negócio extremamente físico, né? São 25 mil pontos de venda em clientes multimarca. A Santa Lola, que são 310 lojas hoje, mais 2.500 pontos de venda multimarca. Como é que a gente não prioriza esse tipo de canal e faz com que a inovação potencialize esse tipo de canal, né? E não vai ser muito diferente em outros varejistas tradicionais, não vai ser. Então, se você não considera que
a tecnologia, a disrupção e a inovação precisa, de alguma maneira, servir estes canais, potencializar esses canais tradicionais, cara, é muito difícil. Quanto que um e-commerce dentro de uma varejista que tem 1.000 lojas hoje vai representar do faturamento da empresa? E se você pegar o P&L, você sabe, a conta nunca vai fechar, não vai ser proporcional ao investimento que você tem que fazer no digital versus o que o digital pode trazer. Se você não usar isso para potencializar os canais tradicionais, cara, vai acontecer o clássico de uma separação dentro da companhia, aquelas brigas por budget infinitas que a gente tem, e a galera do online e a galera do físico. Então, uma crença minha que eu encontrei na Santa Lola é ter nos meus pares e ter nos acionistas essa clareza de que as coisas são uma só. Cada um com a sua responsabilidade, com o seu papel, com o que tem que entregar, os objetivos ali, mas se não tiver integrado com a estratégia de longo prazo, quer ter mais lojas, quer ter mais franqueados, quer ter mais multimarca, quer sim ter um digital muito forte, relevante, tanto no faturamento quanto no crescimento da marca, né? A gente sabe quanto é importante também. Se não partir de lá de cima, se não tiver clareza, é muito difícil traduzir. E uma coisa que que eu aprendi também, né? Se só vem lá de cima, sem uma explicação de propósito, né? Cara, ó, o digital serve para isso. Vai ser só mais um top-down de um objetivo que vai chegar até a página 2 ali, a iniciativa, né? Agora, quando você explica, conta essa história inteira, fala, ó, o digital serve para potencializar os nossos canais, serve para a nossa estratégia de médio e longo prazo, é relevante, vamos fazer investimentos, está todo mundo bem. Na época dos layover, né, todo mundo tinha medo de, pô, será que meu canal vai se sustentar aqui, sendo que a gente deu prejuízo nos últimos 3, 4 anos aqui, né, nunca deu dinheiro esse negócio, será que eles vão manter meu emprego? Às vezes é investimento, se tá claro para todo mundo que é um tipo de investimento, cara, vai, então, sob alta liderança é isso, clareza estratégica, saber para que serve, e se for só o digital pelo digital, tudo bem também, mas eu acho que tem muito mais potência quando você junta estrategicamente as coisas, né? E não fica olhando só um P&L puro e simples do digital ali. Perfeito. Eu acho que pela sua experiência que você contou, talvez você esteja perseguindo, não sei se consciente ou inconscientemente, esse desafio, cara, porque desde a experiência com o seu pai, que eu imagino que, né, tivesse uma cabeça bem tradicional, depois com a Sim. Malve, também uma empresa de, né, quase centenária, e hoje Santa Lola, também uma rede muito consolidada, parece que você sempre buscou desafios relacionados a ser o catalisador da transformação digital nesses lugares. O que você lembra, assim, cara, que poderia compartilhar com a gente algum conceito difícil de explicar, algum caso que você encarou, assim, com a alta gestão que, né, foi difícil de justificar ou que você teve esse desafio de compartilhar alguma coisa que o pessoal ainda não tinha caído a ficha? Cara, é uma boa leitura, assim, porque meu pai, às vezes a gente pega o exemplo do meu pai lá e são alguns acionistas que a gente já pegou pelo caminho, conselheiros, né, e etc. Mas é porque é o que você falou no começo, é o varejista tradicional, né, é a galera que sempre viveu aquilo. Quando a gente entrou na Malve, depois do M&A, tinha um negócio com uma geração de receita ali, mas a gente entrou... Como o M&A aconteceu no meio do ano orçamentário, na época o presidente precisou justificar a nossa entrada via construção de um núcleo de inovação, né? Então agora teremos um núcleo de inovação e já nasce com um negócio que vai gerar receita aqui, que já gera caixa, que... Beleza. O que é inovação, cara, dentro de uma indústria tradicional, né? Ninguém sabia. E daí chegavam demandas de TI pra gente, assim, né, cara? Putz, eu preciso arrumar não sei o que no servidor aqui e tal. E tinha uma área de TI mega robusta lá, então... E aí até um aprendizado, né? Como nasce o negócio é muito importante, assim, né? Talvez naquele momento não tivesse tão alinhado assim com a estratégia da Malve naquele momento, né? E apesar de ter um patrocínio muito pesado, que era do presidente, do CEO da companhia, cara, a gente sabe que o dia a dia não é assim, né? A empresa tem anticorpos ali que vão matando as iniciativas que são diferentes, né? Que volta lá pro, eu sempre fiz assim. Por que vocês querem fazer diferente? A gente chegou a
a ter uma linha de produção apartada da indústria lá para produzir mais rápido. Nosso negócio era sob demanda, né? E o ciclo produtivo da Malve demorava 9 meses, 10 meses, né? Da criação de um produto até a entrega na loja. E o nosso precisava ser feito em alguns dias. Então, foi uma jornada de quebrar muita parede, de quebrar muita coisa, e que em alguns momentos a gente foi vencido, assim. A gente foi... Cara, não dá, né? E a gente sabe que quem trabalha com inovação, com o que é novo, com transformação, vai bater no muro a 300 por hora, assim, né? Porque a companhia, ela tá em outra velocidade, é um transatlântico, é a história do transatlântico jet ski, né? Então, mas, de novo, assim, você ter clareza estratégica do que você quer com aquele negócio novo, uma marca nova que você está comprando. Às vezes, a gente olha muito M&A, né? E compra uma marca nova que tem seu sucesso lá fora da estrutura maior, uma marca nova que está indo bem, e você joga dentro de uma estrutura mega tradicional e que tem a sua certa burocracia para poder funcionar naquele tamanho, às vezes a marca morre, né? Às vezes até o conflito entre os acionistas ali vai acabar matando o negócio. E com inovação é muito isso, assim, iniciativa que tá desalinhada ou que não foi bem comunicada vai acabar morrendo, né? Tem casos de boas ideias que acabam não sobrevivendo, aí você volta para trás. Hoje eu tenho certeza, talvez se a gente tivesse executado melhor, tivesse melhor alinhado, talvez o ciclo produtivo da Malve tivesse mudado lá atrás, né? Talvez hoje já teria de fato um fast fashion. Ela se posiciona de uma outra maneira, né, com relação à produção, à sustentabilidade, mas a velocidade na produção já poderia ter sido impactada, pequenos ganhos, né? E não foi só a gente. Quando você entra numa empresa desse tamanho, você percebe a galera que são os inconformados ali, né? Que, pô, não é possível que esse cadastro demora 15 dias para ser feito aqui, né? Não é possível. Então, óbvio, eram outras ferramentas, mas quando a gente fala de AI, o exemplo de AI hoje, clássico, né? O que a gente vai fazer? Como é que eu uso o ChatGPT aqui? Como é que eu tiro, como é que eu extraio o valor desse negócio? Cara, olha para a área de cadastro da tua empresa e vê se você não pode otimizar a subida de produtos no site, por exemplo, ou o cadastro no ERP, usando AI. Ou até o enriquecimento do cadastro de produtos no site para beneficiar o SEO. Só isso, que parece desse tamanho, já vai justificar o investimento em AI, já vai ter seu ganho, sua pequena vitória, que vai fazer essa iniciativa reverberar positivamente ali dentro. Então tem alguns exemplos assim que a gente vive no dia a dia, mas está sempre relacionado a alinhamento estratégico e como que você não deixa os anticorpos matarem as boas ideias ali dentro, né? Perfeito. Acho que é um pouco disso. E falando de anticorpos, cara, a gente está falando muito, né, da camada de cima, e agora com um negócio varejista intensivo em loja física, acho que você está vivendo um pouco desse desafio, né, que talvez você encarava lá na época do seu pai também, que é como é que a gente traz o chão de loja para esse jogo da transformação digital. O que você já aprendeu sobre isso? Quais foram os desafios que você encontrou nessa frente? Cara, se falar de vendedor e vendedora, assim, é fazer eles ganharem dinheiro, né? Você tem que, de alguma maneira, colocar esse desafio e colocar recompensa ali também. Provar, por exemplo, que uma iniciativa de conhecer melhor o seu consumidor, a sua consumidora, vai fazer com que ele volte, e aí ela vai comprar mais, e aí você vai ganhar mais comissão, né? Então, que é importante ela conhecer a consumidora para poder fazer uma venda por WhatsApp quando a consumidora não está na loja, né? Que a importância que ela tem de cadastrar uma cliente correta lá no sistema de PDV e não colocar lá cliente, né? Que é o que mais você pega em cadastro, cliente. Cara, cadastra o nome. Da melhor maneira possível, pergunta a data de aniversário, porque você vai poder mandar uma mensagem. É sensível também perguntar o ano, né? É um outro problema que a gente tem, né? Mas, porque aí você vai começar a ter histórico, oferecer o que ela precisa, um produto que pode complementar aquela compra dela, dar o presente para alguém. Então, esse tipo de convencimento e trazer eles para o jogo é importante. E bastante treinamento, né? A gente sabe o quanto é importante esse time estar treinado. O turnover é muito alto, né? Então, as pessoas saem muito do chão de loja, né? É tradicionalmente um lugar em que as pessoas conseguem um primeiro emprego ali, e aí quando
fazem uma faculdade depois, vão fazer outra coisa. A gente sabe que gira muito essas pessoas na loja, mas investir em treinamento é importante. Então, como é que você simplifica o treinamento, né? Que ferramenta que você pode ter para soltar drops de vídeos diários ali sobre o CRM, sobre o WhatsApp, sobre a importância de um display de VM, sabe? Fazer um display correto, oferecer uma carteira quando a pessoa está comprando uma bolsa, né? Para aumentar o ticket. Só que tem que ser rápido. Hoje ninguém, né? Ainda mais esse tipo de profissional. Primeiro que não tem tempo de ficar vendo um vídeo de 1 hora. Dificilmente também a matriz vai conseguir organizar grandes treinamentos com esse time inteiro, né? 300, 400 lojas, é muita coisa. Então, pô, faz uma espécie de um TikTok de treinamento e vai soltando esses vídeos ali. Então, assim você ganha esse time, dando dinheiro e dando treinamento, capacitação. E esse treinamento ele vai acabar reverberando mesmo com o turnover, né? Entra uma pessoa nova, eles vão se treinar ali. Então, eu acho que por aí você conquista. E, óbvio, ter uma boa gerente na loja hoje é crucial, né? É ela que vai replicar esses treinamentos, carregar todas as iniciativas. É engraçado na Santa Lola, porque você fala de franqueado, né? Que é o dono do seu próprio negócio. Ele é um investidor e dono do seu próprio negócio. Tem alguns que são operadores e que aí estão no dia a dia e sabem da importância de aderir às iniciativas da franqueadora, né? Para gerar mais receita, mais markup, mais giro. Tem outros que são investidores que acabam colocando alguém para tocar, e aí é o perfil um pouco diferente, mas é um mundo diferente de quando você controla a loja própria, né? Porque aí tá tudo na tua mão, né? Você tem um time próprio, a gente tem 4 indo para 5 lojas próprias na Santa Lola só, mas a gente já vê a diferença, né? De adesão de ferramentas, de adesão a treinamento, e em consequência de resultado, né? Então o que a gente tem feito a partir do convencimento do franqueado, trazendo o franqueado pro jogo, mostrar a importância em grana, em resultado de fato, assim, né? Que traz você aderir, você tá em linha com as diretrizes da franqueadora, né? Então a gente tem feito essas coisas na Santa Lola hoje. Legal. E o óbvio não existe, né? Outro dia eu vi você falando sobre treinamento. A gente recebeu um suporte lá de uma vendedora reclamando que tinha recebido na agenda dela, né, um contato para ela poder mandar um WhatsApp, e quando ela mandou o WhatsApp, caiu para ela mesma. Ela falou, poxa, mas isso aqui tá errado, esse dado tá errado. A gente falou, olha, mas esse dado é você que cadastrou lá quando você fez a primeira venda para ela. Será que você colocou o seu próprio telefone, ao invés de botar o telefone da cliente? Ela virou pra gente e falou assim, ah, tá, agora que eu entendi por que eu serve faço aquele campo. aquele cadastro. E, cara, no óbvio não existe, né? Sim. Precisa ser dito. Então, acho que treinamento realmente é muito importante. A exaustão, tem que ser a exaustão e com reciclagens contínuas, né? Então, é óbvio que isso tem um custo, né? A gente sabe que a gente tem uma área de treinamento lá e que tem N outras coisas para serem cobertas. Treinamento interno, treinamento de loja, treinamento... como é que você simplifica esse processo, né? Perfeito. Eu tenho visto muitas ferramentas para replicar treinamento, né? É algo que a gente tem avançado lá e num formato TikTok, assim, com comentários, com curtir, não curtir, com quiz. Então, cara, precisa ter, porque senão fica caro e ineficiente, né? E quando ela sai, a outra entra, não sabe para que serve o cadastro errado. Você acha que também está tendo uma evolução, ou seja, uma seleção natural dentro do varejo também, para que essas vendedoras, esses vendedores, que eram também muito passageiros, né, um turnover muito alto, está acontecendo, de certa forma, uma seleção natural para que essas pessoas entendam o novo papel que elas têm dentro da loja? Porque eu vejo muito assim, né, aquelas pessoas que estão ali só fazendo por fazer, porque é um negócio ultra temporário, e ao mesmo tempo algumas vendedoras que, puxa, entendem o propósito do negócio e começam, como você falou, a ganhar muito dinheiro com aquilo, porque perceberam que o papel não é só ficar ali esperando o cliente entrar, né? E talvez vender. O que eu acho é que quando você profissionaliza o nível da tua loja, da tua rede, você automaticamente vai buscar uma qualificação das pessoas que ali estão. E que, vão ter, além da grana, elas vão ter o sentimento que elas estão aprendendo algo novo e que elas podem aplicar aquilo em outros lugares. Eu acho que o profissional que entende essa virada de papel, hoje ela não é uma mera tiradora de pedido mais, né? Não fica esperando ali a coisa acontecer.
eu acho que sim, ela tem uma carreira interessante. Tem casos na Santa Lola de gente que começou em chão de loja e hoje é executivo. Isso é muito legal, assim, né? Quando a gente olha. Pessoas que hoje estão em cadeira de gerência, coordenação, né? Segue o caminho ali de, pô, era vendedora do varejo, vira gerente, depois vira uma supervisora de algumas operações, regional, e vai subindo, cara. Trilha uma carreira bonita ali. A oportunidade está para quem quer, né? Eu acho que, assim como deve ser difícil contratar para o McDonald's lá, é difícil contratar para Santa Lola também, para qualquer outro varejo. Mas a profissionalização e o que se exige hoje dessa profissional são os dois, né? A grana, vai ganhar mais dinheiro por atender mais recorrência, por atender de uma maneira diferente, em criar novos canais. Cara, tem gente que vende muito mais no WhatsApp do que na loja. Tem loja que se sustenta hoje com a omnicanalidade na Santa Lola, né? Então, olha só a oportunidade de eu vender um estoque de outra loja. Cara, não tô só dependente do que a minha franqueada comprou, eu posso vender o estoque de outra loja. Então, olha só. E elas estão entendendo isso e indo para esse caminho. Então, sim, você tá certo. Ainda é um desafio, né? Porque rola muita saída, né? Eu vi um índice esses dias, eu não sei se é 30% ou 40% de giro em um ano dos profissionais de chão de loja. Eu vi uma matéria essa semana. Puxa. Posso estar falando uma besteira aqui, mas eu não lembro se era 30 ou 40. Cara, mas é assustador, né? Ainda é assustador. E a gente observa também que é batata, assim. A loja que segue as diretrizes, se profissionaliza, adere às ferramentas, treina bem o seu time, é muito mais rentável do que a loja que não faz nada, assim. Que ainda tá esperando só os passantes ali, que ainda tá dependendo só do movimento do shopping. E é isso que a gente tem mostrado pra rede. Vale a pena investir em ferramentas, em treinamento. A franqueadora investe muito nisso, para que você escolha os frutos. Então, se vem uma reclamação de que tal coleção ficou com markup ruim pro franqueado, como é que você aumenta o markup? Aumenta a recorrência, né? Aumenta a frequência, porque daí você vai girar mais em coleção e não vai depender do markdown depois lá em sale, que você tem que entrar no final da coleção, seu markup vai aumentar, né? Então, eu acho que é um jogo que tem que ser jogado junto aí, né? Então, quem segue isso consegue reter melhor o time, consegue fazer com que as pessoas sejam mais valorizadas e aprendendo e tenham o melhor resultado. Acho que as coisas estão conectadas aí. Perfeito. Lá você tem um guarda-chuva muito grande, né, cara, na Santa Lola. Tecnologia, dados, transformação digital e CRM. O que são as suas prioridades hoje? Eu nem sei se a gente pode falar prioridades no plural, né? Deveria ser uma só. Uma só, mas... O que seriam as suas prioridades hoje, cara, com esse guarda-chuva tão amplo, lá na Santa Lola? Cara, eu entrei com um desafio muito claro falando em transformação digital, em virar um ERP legado que a gente tinha lá, um sistema que foi praticamente construído para as necessidades da Santa Lola e que bateu num teto de eficiência e custo ali, bateu. Né? Então, a gente falava muito de, tem que colocar... E o acionista, ele é ansioso por natureza, né? Eu sou acionista em outros negócios, então eu também sou quando eu tô lá. A gente precisa ter inteligência artificial aqui, a gente precisa ter inovações aqui, tá? Enquanto você tiver esse RP capenga, defasado, sem conseguir fazer um cadastro direito, sem ter confiabilidade nos dados, a gente não vai conseguir evoluir em outras frentes, né? Então, entender o que é construção de base, que é o trabalho de encanamento ali, né? O saneamento básico que a gente fala muito lá dentro, e que são obras que invariavelmente não dão votos, assim, né? Você entrou para fazer um trabalho, eu já sabia disso, eu fui com esse desafio e a gente conseguiu executar em um ano, o projeto já estava em andamento, mas com muitos problemas, a gente conseguiu virar hoje um RP de mercado mais robusto. Para fazer isso, a gente teve que fazer uma higienização de base de dados e cadastro gigantesca na companhia, de histórico de 19 anos. Então imagina a guerra que foi para higienizar esse cadastro e esses dados, né, e arrumar. Durante esse caminho também, uma das prioridades foi construir o nosso Data Lake, o nosso Data Warehouse, né? Então, a gente ainda dependia muito de fontes terceiras de dados e a gente não conseguia cruzar essas informações. E hoje a gente já tem um Self-BI, né? Então, você vê, em um ano, qual foi a evolução que a gente teve, né? A gente começou com os dados do consumidor, né? Para poder usar as ferramentas de mercado que são tão importantes. Se o dado estiver errado, não vai usar. Então, consolida os dados de consumidor e aí, a partir daí, E a gente aproveitou para plugar outras fontes de dados no DW.
explicar pro pessoal o que é um DW, né? Que ninguém sabia. Mas que é isso que vocês estão falando, né? Um Data Warehouse. Fala, Teve esse desafio lá de explicar. Muito, cara. Assim, pô, nós estamos montando Data Lake. Mas que é isso, cara? Não, peraí. Volta. O que é um Data Lake? Por que nós estamos gastando dinheiro com isso? Cara, um Data Lake é um lago gigante que você põe todos os seus dados lá. Mas imagina, tem galho, peixe, barco, tá tudo ali, num lago. Quando a gente organiza num DW, um Data Warehouse, a gente está organizando num armazém de dados. Categorizados, cada um com a sua prateleira. Por quê? Porque se está organizado, você consegue ir lá e pegar. Né? E daí depois você monta um Data Mart, que é um mercadinho de dados que cada área vai poder consumir o teu mercadinho ali, né? Então, a gente foi explicando isso. Não é fácil. Explica de novo. Mas quando começa a ver benefício, quando o time comercial chega na reunião hoje e fala assim, cara, quanto vendeu ontem? Peraí, deixa eu perguntar pro Self-BI aqui, que aí já tem AI envolvida, a gente conseguiu evoluir super rápido com isso. Mas porque houve uma organização e uma paciência de todos ali nessa organização. Porque até 3 meses atrás ainda era assim, joga um dado na apresentação de vendas lá e fala, não é bem isso aí não, tá? O que eu tenho aqui no meu papelzinho anotado não foi isso aí que vendeu, então... ainda tem isso, né? Eu acho que todo varejista ainda passa por isso. Mas hoje a gente segue Hoje o horizonte é muito mais bonito, assim, né? No sentido de... Então, passamos por essas priorizações. Como são algumas cadeiras que eu cuido lá, eu tô falando algumas priorizações aqui, né? Mas... do ponto de vista de geração de receita, assim... o nosso foco foi sempre fazer o franqueado ganhar dinheiro. Não tem... E foi um papo que eu tive com os acionistas antes de eu entrar. É assim, ó, cara, legal aí e tal, você é um cara de inovação e blá 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 e tal. Mas se o franqueado não estiver ganhando dinheiro, não tem negócio. Se o multimarca não estiver ganhando dinheiro, não tem negócio. Então a Santa Lola, ela é uma plataforma de negócio para o franqueado e para o multimarca, né? E claro, atendendo o consumidor final também. Mas qual é a tua cabeça sobre isso, né? Foi uma das perguntas que a gente fez na reunião. É óbvio que eu já fui brifado, né? Que eu sabia que eles... porque já tinha estudado o negócio. E a abordagem foi muito simples, assim, cara, eu falei pra eles na entrevista, o meu sonho é que a Santa Lola não tenha nenhum par de sapato proprietário, assim. Que toda a nossa venda seja executada pelo franqueado, pela multimarca, independente do canal. É no varejo físico, tirando lojas próprias, né, que tem que ter algumas ali pra flagship, pra posicionamento de marca. Mas, cara, a venda na loja física não é feita pelo franqueado, e é ele que ganha o dinheiro e nós ganhamos nossos royalties, então por que a gente não faz isso no e-commerce também? E já tinha um projeto em curso lá, construído para transformar a Santa Lola no marketplace, óbvio que com muito puxadinho, porque era um MVP que tava sendo rodado, apesar de ótimos resultados. Então peguei um negócio já gerando venda, batendo recorde de vendas, e eu falei, cara, vamos arrumar a casa que vai voar, assim, né? Então, e óbvio, o time que tocou, né? A gente fala muito da cadeira de diretoria, mas é o time que é excelente, que tá lá e que a gente conseguiu conduzir, mas... Com esse foco, né, de fazer o franqueado gerar receita, vender. Hoje a Santa Lola, 85% da venda do e-commerce da Santa Lola já é feita pelo franqueado. Então a gente construiu um ambiente em que o franqueado pluga o estoque dele, nós viramos o marketplace. A gente desmobiliza o nosso centro de distribuição em Serra em julho. A gente acaba, porque não faz sentido mais ter. O ano passado, quando eu entrei, a gente tinha 80 mil pares no CD. Hoje tem 12. Porque a relevância da venda, ela passou para o franqueado. É óbvio que tem uma movimentação de P&L, porque as margens são diferentes. Quando você tem markup, outro você ganha royalties. Então, o P&L teve que ser acomodado ali. A gente realinhou as expectativas com relação ao P&L, a geração de receita. Mas que hoje, essa é a estratégia da Santa Lola. Então, o franqueado hoje, quem está na operação, ele sabe que ele vai ter uma marca potente, ele vai ter uma loja que vai gerar receita e rentabilidade e vai nascer já plugado no online. Ele já vai ter um canal poderosíssimo de venda em que não vai concorrer com a franqueadora. Então, falei muitos focos aqui, né? Muitas assim mesmo. Prioridades, né? Douglas, você falou de gerar resultado para o franqueado, falou um pouco do P&L também, né? Como é que a gente justifica isso e vende um projeto internamente. O que você acha que são os principais KPIs, cara, para justificar um projeto de transformação digital no curto, no médio e no longo prazos? Cara, começando da base, né? Eu contei a história de dados aqui do que a gente passou nesse último ano
que a Santa Lula já vinha passando, né? Já vinha essa necessidade. Mas é difícil você mensurar valor nisso, né? Você falar assim, cara, você vai investir num CDP aqui, você vai investir numa ferramenta robusta, pesada, com servidores e tudo mais, vai custar e a gente não sabe quanto a gente vai ganhar com isso, né? Tipo, no fundo, você sabe que a partir daí você tem uma estratégia de CRM que vai gerar uma receita, você tem uma recorrência no e-commerce, na loja própria. Então, sempre foi assim, mas depois da pandemia, geração de caixa, né? A gente, os varejistas que priorizavam crescimento só, puro e simples, não conseguiram se manter no negócio ou estão em grandes dificuldades, né? Expansão e não sabe. Então é óbvio que toda a discussão seja ela de novos negócios, transformação, vai passar por justificar que isso vai gerar caixa hoje ou em algum horizonte, né? A gente tem a vantagem quando a gente fala do digital, tudo é muito mensurável, né? E o físico também tá evoluindo, a gente também tá conseguindo medir isso, mas pô, é muito natural pra gente que é do digital falar assim, pô, esse cliente custou R$10 para ser adquirido e ele vai se pagar em 6 meses, e aí em 9 meses ele retornou X vezes o que ele custou lá atrás. Então como é que você usa essa abordagem? Eu provoco muito o time lá. Pô, como é que você usa tudo que você vai justificar? O que você vai justificar em termos de geração de receita, em ganho de eficiência? Então, até um próprio ERP que você troca, você vai ter em algum horizonte um ganho na linha de pessoas. Você vai ter. Você vai automatizar algumas coisas, você vai mudar... nem que não seja uma troca de headcount, mas você vai ter uma qualificação do time que vai te entregar outras coisas. A Santa Lula tem apostado muito nessas coisas e às vezes não tá tão simples de justificar assim, né? Você não tem todos os dados, então a gente brinca lá, né? Pô, conta um pouquinho com a nossa experiência, o nosso feeling aqui que vai dar certo. Daqui a pouco a gente mede e vai dar certo. Mas o varejo, cara, ele vive de giro, né? Ele vive de venda, então tem coisa que você precisa fazer que não dá voto, mas daqui a pouco a venda vem, a receita vem, a eficiência operacional vai acontecer. Perfeito. Você comentou muito sobre o cliente. E eu ainda vejo muito o varejo, principalmente diretorias, conselhos, tendo metas sobre faturamento, sobre markup, sobre margem, sobre transações, sobre same store sales. E pouco, né, indicadores sobre clientes mesmo sendo acompanhados nesse nível de diretoria, com metas que estão atreladas a bônus, etc. Como se não houvesse esse caminho de crescimento para as marcas, né? O caminho de crescimento geralmente está muito voltado para same-store sales ou abertura de novas lojas, expansão. Como é que é essa realidade lá na Santa Lula e como é que era em outras experiências que você já passou também? Como é que você enxerga esse cenário? Cara, eu sou bem suspeito para falar porque eu sempre fui o cara chato pô, esse cliente tá voltando? Né? Porque você fala por exemplo, você fala de Black Friday hoje, que o varejo físico aderiu, já é uma realidade. A gente tem a nossa santa loucura, que é um mês antes da Black, justamente para antecipar um pouco esse momento de compra, conseguir vender melhor, né, com mais margem. E depois você tem, invariavelmente, a Black ali, que é mandatório. Mas eu sempre provoquei o pessoal assim, vocês pararam para olhar se o cliente que tá comprando só na Black Friday, ele tá voltando? Você vai olhar que ele não volta tanto assim, né? Será que a gente precisa ter a Black Friday se não for por um motivo de escoamento de produto, assim, né? Ainda mais a Santa Lula que não quer ter nenhum par de sapato proprietário, né? Pra que a gente vai entrar nessa briga de foice? Se a gente pode priorizar com desconto os clientes que são melhores e que estão trazendo mais valor no médio e longo prazo pra gente. Então, é sempre uma... Às vezes você fala isso e o pessoal fica, tipo, tá louco, né? Enlouqueceu, né? Mas eu acho que não tem expansão se você não estiver fazendo seu franqueado ganhar dinheiro. E o franqueado não ganha dinheiro se o cliente não retornar mais vezes ao longo do ano para a loja dele. Então, é claro que, às vezes, e eu concordo com você, ainda são KPIs auxiliares para os outros KPIs, né? Pô, o Same Store Sale melhorou? Pergunta por quê. Quando a head de franquias trouxesse esse negócio, cara, batemos a meta de Same Store Sale, tá, mas por quê? Pô, a loja tá vendendo mais, as lojas comparáveis estão vendendo mais do que o ano passado, tem que ter motivo, né?
Porque a gente também não pergunta quando deu bom, né? A gente só quer saber quando deu ruim, né? Porra, não bateu uma meta. Tá bom, então vamos lá, vamos destrinchar. Aí você só faz... Como é que é? Você só faz autópsia, você não faz o prévio, né? Não sei, não lembro como é que chama. Isso. Você só olha o cadáver lá, você não olha depois antes. Então, assim, trazer pra luz que KPIs de recorrência, servir bem o cliente, são tão importantes quanto a abertura de novas lojas pro crescimento, essa é a discussão que a gente tem que ter. Inclusive, uma coisa que a gente fez lá, quando eu assumi o CRM, foi falar pro gestor, ele tinha acabado de entrar também, coitado, né? Aí eu falei assim pra ele, fala o seguinte, prova pra mim que o programa de cashback não funciona, porque os franqueados estão reclamando. Né? Alguma parte da rede está reclamando que não faz diferença. Sim. Apesar dos dados, né? Também tem isso, né? Brigar com os dados, mas enfim. Então assim, ó, finge que eu sou um franqueado resistente e estuda aí, ó, 15, 20 dias aí, fica aí, mergulha, é bom que você também já vai entrar na operação, me prova que não tá funcionando. E aí a gente vai ter uma discussão, né? E foi a primeira coisa que eu falei pra ele. O segundo foi, por que ele cuida de CRM e saque lá, né? A gente coloca tudo junto. Por que a tua área de saque só é uma despesa hoje pra Santa Lula? Por que é assim, cara? Você tem 20, 25 pessoas aí, sei lá, totalmente reativas e... Por que a gente não pode potencializar essas pessoas pra também fazer um encantamento, gerar uma receita incremental, às vezes inesperada por um... E tem vários cases, né, de mercado. Tem se movimentado pra isso o mercado, né? Sim. Aí ele falou, pô, legal. Com essas perguntas, cara, primeiro que ele não conseguiu me provar, porque o cashback e o CRM funcionam, né? Então, a gente só organizou os dados de uma maneira que o franqueado entendesse. E a outra foi, cara, realmente assim, né? A gente tá gastando 9 dias no processo de troca, que tá manual aqui. E aí, se a gente mudar assim, a gente libera tempo pra essa menina conseguir encantar e vender. Durante o processo de troca. Aí eu falei, legal. Isso era em outubro do ano passado. Eu falei, então a tua meta do ano que vem é geração de receita via saque, via atendimento, né? Fora cashback e recorrência que ele também tem lá, que é uma das metas do painel de metas, dos OKRs das empresas, recorrência é um deles, né? Perfeito. E entrou no meu painel também, né? Acabei arrumando pra minha cabeça também, né? Mas é isso, assim, você fez uma leitura muito boa, assim, deixar de encarar que são KPIs secundários e na verdade a recorrência e o encantamento, ele é o KPI das companhias, né? O cliente hoje tá mais mimado do que nunca e com mais opções do que nunca. Se deixar sair, cara, vai comprar outro lugar. Isso é fato, assim. Exato. Não comprar você, tá comprando um concorrente, então acabou. Então como é que você encanta e aproveita os momentos que você tem pra encantar? Então é isso que a gente tem feito lá, um pouquinho do que a gente tem atacado. Legal. Porque às vezes é muito fácil também a gente culpar fatores externos, né? E tentar explicar uma realidade com base no achismo, né? Teve um caso agora recente, cara, que uma marca que a gente atende me chamou, falou, Ivo, esse ano a gente não tá, né, com a operação muito legal aqui, nosso faturamento tá caindo em relação ao ano passado e quero entender o que está acontecendo. Eu falei, o que você acha que está acontecendo? Aí começou a justificar, não, porque tem a taxa de juros, porque o frio não veio esse ano, porque teve a tragédia de Porto Alegre, e teve isso, teve aquilo, né? Várias questões externas, e aí é como você falou, poxa, por quê? Né? Qual que é o motivo, qual que é a raiz do problema? E aí eu rodei uma análise lá, separando as compras de cada mês, numa metodologia que a gente criou, né, entre clientes novos, recorrentes e recuperados. Para saber, uma estratificação para saber, o problema está generalizado ou está localizado em um desses 3 grupos. E claramente, recorrentes subindo, recuperados, cara, aquelas pessoas que não compravam há mais de 12 meses e voltaram, subindo muito também, era a maior linha, e a linha de novos clientes despencando. Eu falei, olha, o problema está aqui, ó, está localizado. E quando a gente desce na raiz do problema, fica mais fácil também criar uma solução, né? E aí, falei, poxa, por que vocês estão perdendo em novos clientes? Por que está tendo menos novos clientes? E aí ele falou, olha, agora eu estou entendendo. A gente está fechando algumas lojas,
a gente tirou um pouco do investimento aqui em aquisição. E tem mais, tem parte do investimento em mídia que está sendo jogada para dentro da base e não para adquirir clientes novos, porque é mais barato fazer o CPC ali da base. Falei, pô, cara, acho que temos um gatilho aí, né? E um diagnóstico muito simples, muito Sim. fácil de ser feito para uma realidade que estava ali, né, no mundo Parecendo da que tava fantasia. tudo ruim, né? Tudo parecia que era generalizado e... e é o que eu sempre falo pro pessoal lá, né? Cara, é tudo verdade. É isso daí que vocês estão falando. Cara, a matéria-prima atrasou por causa do problema do Sul. Algumas lojas vão ter um atraso no recebimento de mercadoria. Eu sei, é tudo verdade. Mas se não for a fundo e entender o que a gente pode fazer, né, com base nos dados que a gente tem, cara, você vai ficar à mercê do externo, né? Acho que não é assim. E tudo bem também se você decidir investir só na sua base recorrente por um tempo, mas se for intencional, né? Porque se você cortar a aquisição, você vai pagar a conta lá na frente, né? Eu vejo muita... E assim, uma verdade, o custo de aquisição ele sempre vai subir. É uma constante, né? Aí você trabalha ferramentas para isso não ficar tão caro. Mas principalmente hoje quando você fala em aquisição via mídia paga, né? Em Google, em Meta, cara, inflacionou muito desde a pandemia, triplicou o valor talvez. A última vez que eu olhei, até parei de olhar para não ficar nervoso. Porque o mesmo dinheiro que você colocava lá e que trazia um cliente não é mais igual. Tanto é que muitas empresas estão voltando para as mídias físicas, né? E outdoor, e revista, então... Que às vezes, né, tem vários cases que a gente olha. Mas não olhar a recorrência, o encantamento, cara, aí é um tiro no pé. Você tá totalmente dependente de uma aquisição desenfreada e um gasto cada vez maior em aquisição de novos clientes. E sem dúvida, você abre loja, você aumenta a tua base de clientes. Né? Você tem que isolar essas variáveis, né? A gente abriu o ano passado, foram 30 lojas. Então você tem uma aquisição melhor do que você tinha em 22. E assim por diante. Esse ano também é a mesma coisa. O site a gente tinha um tráfego lá de alguns milhões. Esse ano vai ter mais gente entrando, você vai adquirir. Então, como é que você faz ele recomprar? Adquirir na hora certa. Safras boas de clientes, né? Cliente que compra no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, é melhor do que um cliente que compra no Black Friday. Comprar no Natal é melhor do que comprar na Santa Loucura ou na sale de saída do inverno. Então, você tem algumas ferramentas para trabalhar dentro dessas coisas, desde que seus dados estejam organizados também, né? Perfeito. Você falou muito do seu desafio atual. E agora, para começar a fechar nosso debate aqui, cara, o que você vê pela frente? Esse desafio inicial da virada do RP já foi? O que tem de agora em diante lá? Imagino que seja muita coisa. Sempre tem, né? Tem que escolher o que vai ser feito. Eu acho que a gente vem passando por um momento muito especial, assim, na Santa Lola em termos de crescimento, né? Isso abrem-se muitas oportunidades e aí também você tem que escolher o que você vai atacar. Mas continua sendo um foco fazer com que o franqueado de fato entenda a importância do digital, assim, né? Eles têm a percepção ainda que são canais conflitantes. A maioria deles, né? Você pega franqueados mais antigos na rede que construíram o seu patrimônio e a sua vida no varejo físico, que acompanharam esse crescimento dos e-commerces, né, como concorrentes e não como um potencial de venda, né? Então, acho que esse continua sendo o grande desafio. Hoje, a gente fecha o ano com 50% da rede plugada no e-commerce de todas as lojas, né? A gente tem o sonho / pretensão, não sei se todas as lojas, mas quase todas as lojas plugadas no e-commerce, né, para que seja um canal importante para elas também. E fazer com que o franqueado entenda que ele faz parte de um ecossistema em que todo mundo pode ganhar, né? Às vezes, na rede, eles se enxergam como concorrentes no ambiente digital, né? Pô, mas pra que eu vou plugar aqui se fulano de tal já tá plugado e a gente vai concorrer lá, tal, se eu tô protegendo a minha praça? Muitos deles ainda não entendem que tá no digital é proteger o seu cliente, a sua praça. Ou adquirir novos clientes de outras praças que você não teria acesso, né? E que isso aumenta giro, aumenta a rentabilidade, aumenta tudo. Apesar dos custos envolvidos, né? De novo, a operação de digital tem custos envolvidos. Não dá para achar que é de graça. Senão alguém vai pagar essa conta e aí daqui a pouco não faz mais sentido. Então tem custo sim. Então fazer com que eles entendam que isso dá ROI,
né? Isso, o ROI é bem importante. Então, esse é o grande desafio. A gente ainda tem muita coisa em tecnologia de infraestrutura para ser feita, né? Então, estabilizar esse ambiente novo de RP, continuar nossa evolução de dados, né? Integrar mais o uso de AI na companhia, acho que é aumentar a fluência como um todo, assim, com relação a temas de transformação e tecnologia e dados na companhia. Eu acho que a gente vem num caminho de capacitação da galera, meio que por osmose, assim, né? E meio porque é obrigatório mesmo saber. Mas quando a gente aumenta a fluência e as trocas, isso tende a ser mais produtivo, né? Do que virar um top-down lá e não, tem que fazer assim porque agora é o novo. Não, ó, vai melhorar o seu dia a dia. E às vezes piora para melhorar, né? Às vezes você troca de sistema, pô, aquele processo que eu estava acostumado, que eu fazia de olho fechado, agora eu vou ter que clicar em outro botão. Então, você tem uma curva de aprendizagem ali que a gente tem, é o grande desafio esse ano. E já começar a projetar ano que vem já, né? Daqui a pouco já, em setembro, já começa o ciclo orçamentário do ano que vem, e aí tem muita coisa boa para acontecer em expansão, para acontecer em multimarca, que são temas que a gente vem integrando tecnologia na discussão, né? A franquia já está bem... Mas como é que também a gente traz o multimarca pro jogo da digitalização, assim, né? É incrível, assim, a gente tem alguns multimarcas que pediram pra estar no site. Cara, eu quero plugar. Eu já vendo no Mercado Livre, eu sou Platinum Master Blaster aqui, e eu quero estar são os melhores operadores que a gente tem. Então, a gente encara o multimarca ainda com defasagem, né? Porque a franquia tem padrão, a franquia tem sistemas únicos, né? Um PDV único pra rede inteira e tal. O multimarca, cada um sistema, cada um de um jeitão. Como é que a gente traz o multimarca pra conversa, assim? Pode ser um grande diferencial competitivo, né? Pensar diferente não é fácil, né? Você vai falar de 100 sistemas diferentes em 100 lojas, talvez, mas tá bom. Como é que a gente pode equalizar isso e trazer isso pro jogo? Acho que são alguns desafios que a gente tem. Sensacional. Eu acho que só esse assunto do multimarca Não, é bizarro. dava mais uma hora de papo aqui. Mas nosso tempo acabou. Que pena. Então eu queria agradecer aqui ao Douglas Lozaco, diretor executivo de canais digitais, tecnologia, CRM e dados na Santa Lola. Douglas, foi um super prazer bater esse papo aqui, cara. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Cara, eu que agradeço e é muito legal poder trazer não só o meu back, mas o que a Santa Lola tá construindo hoje, né? Eu acho que pro pessoal do mercado saber como que a gente tá abordando o varejo e tá aberto a ter discussões, né? Eu acho que quando a gente troca, eu faço benchmark quase toda semana, assim, né? Ligo pra um, ligo pro outro, falo, cara, como é que vocês estão fazendo aí e tal? E é assim que a gente evolui, né? Enquanto trade, né? Enquanto indústria. Acho que é bem legal isso daí. Obrigado mesmo, cara. Valeu, tamo junto. E para quem acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Se você quiser rever esse conteúdo, basta acessar o canal da Dito no YouTube ou no Spotify, procurar pelo título desse episódio do Customer Experts. E para quem está assistindo a gravação, deixa aí o seu like, principalmente a opinião nos comentários a respeito do que você achou desse bate-papo. Tem sugestões de temas ou qualquer outro feedback aqui sobre o programa, também conte pra gente aí nos comentários. Pessoal, obrigado, grande abraço e até a próxima. Tchau.